Existe considerável perplexidade acerca do que ocorre após a morte de nosso corpo pela nossa passagem aqui na Terra. Alguns sustentam a crença de que, ao falecer, todos repousam até o julgamento final, no qual são encaminhados para o céu ou o inferno. Outros acreditam que, imediatamente após a morte, as pessoas são julgadas e direcionadas a seus destinos eternos. Há, também, quem creia que, ao morrer, as almas ou espíritos transitam para um estado temporário, aguardando a ressurreição final, o julgamento derradeiro e a certeza de seu destino eterno. Diante desse mistério, surge a indagação: o que a Bíblia revela sobre o pós-morte? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que, após a morte, as almas ou espíritos dos crentes ascendem ao céu, pois seus pecados foram perdoados ao aceitarem Cristo como Salvador. Conforme João 3, versículos 16 a 18, Deus expressa seu amor ao mundo, doando seu Filho unigênito, proporcionando vida eterna a todo aquele que nele crê. A missão de Cristo não foi condenar, mas salvar o mundo. Assim, quem crê nele não é condenado, mas quem o rejeita já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículo 36. Entretanto, em 1 Coríntios 15, versículos 50 a 54, e 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17, a Bíblia apresenta uma perspectiva mais abrangente. Descreve os crentes sendo ressuscitados e recebendo corpos glorificados. Aqueles que creem no Filho têm a promessa da vida eterna, enquanto os que o rejeitam permanecem sob a ira de Deus. Essas passagens revelam uma narrativa complexa e inspiradora sobre o destino após a morte, proporcionando uma visão mais abrangente do que muitas interpretações sugerem. No Evangelho de João, no versículo 36, para os crentes, a morte é compreendida como o afastamento do corpo, marcando o retorno ao lar junto ao Senhor. Conforme 2 Coríntios 5, versículos 6 a 8, cultivamos sempre a confiança, cientes de que, enquanto estamos no corpo, estamos distantes do Senhor. Vivemos pela fé, não pelo que vemos, nutrindo a convicção de que preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Essa perspectiva encontra eco em Filipenses 1, versículo 23. Entretanto, em 1 Coríntios 15, versículos 50 a 54, e em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17, os crentes são descritos como sendo ressuscitados e agraciados com corpos glorificados. No trecho de 1 Coríntios 15, versículos 50 a 54, destaca-se a ideia de que a carne e o sangue não podem herdar nem fazer parte do reino de Deus. Uma verdade secreta, anteriormente oculta, é revelada: nem todos dormirão na morte, mas todos serão transformados de maneira extraordinária, num instante, ao som da última chamada da trombeta. Os mortos que creram em Cristo ressuscitarão, tornando-se imperecíveis, e nós, que estamos vivos, seremos completamente transformados. Esta transformação é descrita como a vitória sobre a mortalidade, cumprindo a Escritura que proclama a morte sendo engolida na vitória, vencida para sempre. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17, encontramos a seguinte instrução: E agora, irmãos, não queremos que vocês fiquem desinformados acerca daqueles que estão dormindo na morte, para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Além desta vida presente, pois se cremos que Jesus, que morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, Deus da mesma maneira, mediante a ressurreição, trará consigo aqueles que dormem em Jesus. Essas palavras buscam tranquilizar, assegurando que aqueles que descansam na morte sob a fé em Jesus não estão sem esperança. O texto ressalta a promessa da ressurreição, destacando que Deus, por meio desse poder transformador, reunirá aqueles que adormeceram em Jesus. A mensagem é transmitida pela palavra do Senhor, afirmando que, durante a vinda do Senhor, os que estiverem vivos não precederão aqueles que descansam na morte. O texto prossegue descrevendo o retorno do Senhor, que descerá do céu com um grito de comando, a voz do arcanjo e o toque da trombeta de Deus. Nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos, então, serão arrebatados simultaneamente, encontrando o Senhor nas nuvens. Assim, estaremos sempre com o Senhor. A promessa é de que os crentes terão seus corpos, almas e espíritos reunidos e glorificados por toda a eternidade nos novos céus e na nova terra. Essa visão oferece esperança e consolo aos que aguardam a consumação da sua fé na presença eterna junto ao Senhor. Em Apocalipse 21, versículo 22, deparamo-nos com a visão de um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, não havendo mais mar.
Nesse cenário, surge a imagem da santa cidade nova, Jerusalém, descendo do céu, adornada como uma noiva, preparada para seu esposo. Uma voz do trono ecoa com solenidade, anunciando que o tabernáculo de Deus estará entre os homens, e ele habitará com eles. Serão seu povo, e Deus estará com eles como seu Deus. A promessa é de um tempo em que ele enxugará toda lágrima dos olhos, e não haverá mais morte, tristeza, angústia, choro ou dor. A antiga ordem de coisas passou, e aquele assentado no trono proclama: eis que faço novas todas as coisas. Essas palavras são fidedignas, verdadeiras, precisas, incorruptíveis e confiáveis. Segue-se a declaração: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aos sedentos, será dado de beber da fonte da água da vida gratuitamente. Aquele que vencer o mundo, permanecendo fiel ao Senhor Cristo Jesus, Rei do Universo, como Senhor e Salvador, herdará todas essas promessas, tornando-se filho de Deus. No entanto, para os covardes incrédulos, abomináveis, destituídos de caráter e integridade pessoal, aos praticantes ou tolerantes da imoralidade, assassinos, feiticeiros com suas drogas intoxicantes, idólatras, ocultistas que propagam falsas religiões, enganadores e mentirosos conscientes, a sua porção será no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Dessa forma, o texto em Apocalipse 21 nos apresenta uma visão grandiosa e decisiva sobre o futuro, enfatizando a restauração completa, a presença divina e a recompensa para aqueles que permanecem fiéis, contrastando com a justa condenação para os que persistem no mal. Em Apocalipse 21, surge a narrativa envolvente do convite divino. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportado em espírito a uma vasta e elevada montanha, o autor testemunha a descida da santa cidade de Jerusalém do céu de Deus, resplandecendo com a glória divina, preenchida por uma luz radiante que se assemelha a uma joia rara e preciosa, como jaspe reluzente e claro como cristal. A cidade é cercada por um maciço e alto muro com 12 grandes portas, cada uma guardada por um anjo e identificada com os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas estão localizadas em cada lado: leste, norte, sul e oeste. O muro é sustentado por 12 pedras fundamentais, inscritas com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, Cristo. Uma vara de medição de ouro é utilizada para medir a cidade, suas portas e o muro. A cidade é projetada como um quadrado perfeito, com comprimento, largura e altura iguais. As medidas impressionam: 12.000 estádios, aproximadamente 2.100 quilômetros. O muro, construído de jaspe, possui 144 covados, cerca de 65 metros. A primeira pedra fundamental era jaspe, a segunda de safira, a terceira de calcedonia, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, já a sexta de sárdio, a sétima de crisólito e topázio amarelo, a oitava era de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisoprássio, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. E as 12 portas eram com 12 pérolas. Cada porta, separada, era de uma única pérola, e a rua, avenida da cidade era de ouro puro, como cristal transparente, e eu não vi templo, nela pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o governante de tudo, e o Cordeiro, são o seu templo. Essa visão grandiosa e celestial culmina com a certeza de que, para além da segunda morte, aqueles que não aceitam Jesus Cristo como Salvador enfrentarão uma punição eterna, enquanto crentes incrédulos parecem ser encaminhados para um lugar temporário de espera, aguardando a ressurreição final, o julgamento e o destino eterno. Em Lucas 16, versículos do 19 ao 31, é apresentada a parábola do homem rico e de Lázaro, na qual um homem rico é atormentado imediatamente após a morte. Abraão responde ao homem rico, indicando que durante sua vida, ele recebeu coisas boas enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, Lázaro está sendo consolado, enquanto o homem rico enfrenta sofrimento. Jamais se esqueçam que já foi dito, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Abraão destaca a existência de um grande abismo entre eles, impedindo a passagem de um lugar para o outro. O homem rico pede a Abraão que envie Lázaro à casa de seu pai para advertir seus 5 irmãos, a fim de que não venham para o lugar de tormento. No entanto, Abraão indica que eles têm Moisés e os profetas, e se não ouvirem a eles, tampouco se deixarão persuadir mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. De acordo com Apocalipse 20, versículos do 11 ao 15, todos os mortos incrédulos ressuscitam e são julgados diante do grande trono branco. Os livros são abertos, incluindo o livro da vida, e cada pessoa é julgada conforme suas obras.
A morte e o Hades entregam os mortos que estavam neles, e todos são julgados de acordo com suas ações. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo, representando a segunda morte, a separação eterna de Deus. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, concluindo assim os destinos eternos, baseados na aceitação ou rejeição de Jesus Cristo como Salvador. Em Mateus 25, versículo 46, encontramos a afirmativa de que as pessoas incrédulas enfrentarão um castigo eterno e interminável, enquanto aqueles que são justos diante de Deus, pela sua notável graça, desfrutarão da vida eterna. João 3, versículo 36, nos ensina que aquele que crê no Filho, aceitando-o como Salvador, já possui a vida eterna, enquanto aquele que escolhe rejeitá-lo enfrentará a ira de Deus. As palavras sagradas nos conduzem à promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça divina prevalecerá e a presença do Senhor será a luz eterna. Reflexões sobre nossas escolhas, que moldam nosso destino e caráter eterno, nos levam a reconhecer a graça divina como o caminho para a vida eterna. Diante do grande trono branco, somos confrontados com a realidade do julgamento final, mas também com a esperança da salvação pela fé em Jesus Cristo. O entendimento dessas verdades inspira em nós uma busca constante pela comunhão com Deus, guiados pelo amor e pela fidelidade. Ao confiar em Cristo, somos inscritos no livro da vida, encontrando a paz que excede todo o entendimento. Se desejar se reconciliar com Jesus Cristo ou iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, ainda há tempo. Comente abaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Não se esqueça da oração que diz: E bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, que faz sair pão da terra. Até o próximo trabalho do nosso canal. Inscreva-se para que mais pessoas tenham a oportunidade de encontrar Deus como nosso único e suficiente refúgio. Amém.